A paz do Senhor a todos, Shalom, como nós já vemos, estamos aprendendo desde o início, né? Já essa é a nossa quarta, quinta aula a respeito, né, disso, onde o Espírito Santo fala conosco. E hoje nós vamos entender um pouco mais sobre Shalom e agora vendo pelo prisma através de Jesus, porque Jesus é o nosso príncipe da paz, Jesus é o príncipe da paz. E Deus estabeleceu essa paz através do sacrifício de Jesus na cruz, onde ele mesmo se deu deliberadamente. Deus mesmo se doou por nós. Então, hoje, nós vamos entender um pouco mais essa visão sobre Jesus, algo que já estava apontado para ele pelos profetas, né? Os profetas já apontavam Jesus como príncipe da paz. Isso é bem claro, nós vamos entender. E por que saber um pouco mais dos motivos que tornam Jesus o príncipe da paz é bom para nós? É bom para nós porque entender um pouco mais sobre isso nos trará mais profundidade e entendimento no sacrifício que Cristo fez na cruz do Calvário por nós. E isso vai estreitar ainda mais o nosso relacionamento para com o nosso Deus. Então é muito importante essa, esse direcionamento que o Espírito Santo está nos dando sobre Shalom, paz, e hoje nós vamos entender um pouco mais. Shalom e o seu príncipe Jesus. Antes da gente começar a fazer a leitura da palavra, eu gostaria de pedir que alguém pudesse ligar o microfone e fazer uma oração por nós, entregando esse momento e pedindo a Deus a direção do seu Espírito Santo para que ele possa conduzir conforme a sua vontade. Amém? Então, quem pode ligar o microfone e orar por nós? Querido e bondoso Deus, eterno Pai, Senhor da glória, muito obrigado, Senhor, pelo nosso despertar hoje, para estarmos aqui, Senhor, te adorando, te louvando, aprendendo mais de ti, Senhor. Perdoa os nossos pecados, Senhor, nossas faltas, nossos erros. E muito obrigado, Senhor, por nos chamar pelo nosso nome. Ó Pai Santo querido, toma esse momento devocional de primícia nas tuas mãos, Senhor. Recebe, Senhor. Vem, Senhor, nos dá direção, para que nós, direção, Senhor, sabedoria, Senhor, para guardarmos a tua palavra no nosso coração. Ó Espírito Santo de Deus, vem nos falar conosco, Senhor. Abre nosso entendimento, ó Pai, e tem misericórdia de nós. Vem, Senhor, ó Espírito Santo, derrama a tua unção sobre nós, ó Pai. Nesta manhã, toma a direção desse devocional e que tudo seja, Senhor, para a honra e glória do teu nome santo. Em nome de Jesus. Assim eu oro e peço. Amém. Amém. Glória a Deus. Bom, como eu mencionei, paz ou Shalom, ele é um tema especialmente relevante em todo o ensinamento profético. E os profetas, eles explicam as invasões do exílio, a perda da paz, como uma espécie de maldição sobre Israel por quebrar a aliança e como também punição pela sua desobediência. Então, vamos analisar um pouquinho a respeito dessa quebra e depois nós vamos entender como que Deus agiu para trazer e estabelecer novamente a sua paz através do príncipe da paz, que é Jesus. Então, quem está com a Bíblia aberta, vai no livro de Isaías, no capítulo 48, no verso 18. Para quem está sem Bíblia, eu estou compartilhando. Amém. Isaías 48, versículo 18.
Ah, se você tivesse dado ouvidos aos meus mandamentos, então a sua paz seria como um rio e a sua justiça como as ondas do mar. Amém. Percebe aí que existe uma condição para que se haja paz? A condição aqui é se você tivesse ouvido, se você tivesse prestado atenção ao que eu falo, às minhas ordens, ao meu pedido, se você tivesse prestado atenção. Só que qual foi a escolha? Não foi ouvir, não foi prestar atenção, foi fazer conforme as nossas próprias escolhas. Então veio sobre o mal veio sobre isso, porque se esqueceu da aliança, foi quebrada a aliança a partir do momento em que as pessoas elas querem e fazem as coisas da forma com a que elas acham que dá certo. Vamos agora entender um pouco mais, nos aprofundar um pouco mais, olhando para Jeremias, abre aí um pouquinho, Jeremias, capítulo 14, verso 13 ao 16. Jeremias 14, capítulo 14, verso 13 ao 16. Então eu disse: Ah, Senhor Deus, eis que os profetas lhes dizem: Vocês não verão guerra, nem passarão fome, porque eu lhes darei verdadeira paz neste lugar. E o Senhor respondeu: Esses profetas profetizam mentiras em meu nome. Nunca os enviei, nem lhes dei ordem, nem lhes falei. Eles estão profetizando para vocês visões falsas, adivinhações inúteis e engano que procede do seu íntimo. Portanto, assim diz o Senhor a respeito dos profetas que, profetizando em meu nome, sem que eu os tenha mandado, dizem que não haverá guerra nem fome nesta terra. Esses profetas serão consumidos pela guerra e pela fome. O povo a quem eles profetizam será lançado nas ruas de Jerusalém por causa da fome e da guerra. Não haverá quem os sepulte. A eles, às suas mulheres, a seus filhos e às suas filhas, porque derramei sobre eles a sua maldade. Amém. Os falsos profetas continuam pregando o que é contrário ao que Jeremias falava. Isso acontece nos dias de hoje, onde muitos falsos profetas continuam pregando pseudas verdades que não estão na Bíblia. Como que você consegue identificar um falso profeta? Ora, o próprio Jesus falava que nos últimos tempos sobrevirão pessoas que vão enganar até os escolhidos de Deus. Mas você consegue, de alguma forma, pedindo pela graça de Deus, para se livrar disso. Eu mesmo congregava em uma igreja em que uma pessoa que estava vivendo em adultério estava no púlpito pregando. Quando eu soube disso, nós conversamos com o pastor, não houve mudança, então eu resolvi sair dali. Uma outra forma de você identificar, além de você analisar a vida daquela pessoa que está na liderança, se é uma vida, se é uma pessoa homem de uma só mulher, mulher de um só homem, casado ou não, solteiro, mas bem resolvido na vida, se é uma pessoa idônea, uma pessoa respeitadora, tudo aquilo que Paulo fala lá para Timóteo. Todos os critérios de um bom obreiro, de um bom pastor.
Além disso, além de você utilizar esse parâmetro, digamos assim, esse direcionamento de Paulo, o direcionamento de Cristo, para identificar um falso profeta, acima de tudo, você tem que entender se o que a pessoa está falando está realmente de acordo com aquilo que está nesse livro. Se o que a pessoa fala não está de acordo com as palavras escritas na Bíblia, se é contrárias às palavras da Bíblia, então pode ter certeza que esse ensino ele está errado. Pode ter certeza que essa profecia está errada. Joel, como que eu vou saber se o que a pessoa está falando está escrito na Bíblia? Aí cabe a você se debruçar no estudo da palavra, se debruçar em abrir a Bíblia pelo menos uma vez no dia, orar, pedir discernimento a Deus para ter o entendimento necessário, o Espírito Santo te revelar o que aqui está escrito, a vontade dele para a sua vida. Aí as coisas começam a acontecer. Agora, se você ficar apenas na dependência do ensino de uma pessoa, você não conhece a pessoa e automaticamente você também não conhece as escrituras, não tem essa intimidade, o caminho para a perdição, ele está bem aí, bem pertinho de você. E existe uma consequência enorme. Olha só o que Deus já fala aqui pelo profeta Isaías a respeito daqueles que caminham torto, que distorce a sua palavra. Se você for um pouquinho mais na frente e ver no livro de Miqueias, capítulo 3, versículo do 4 ao 5 e do 9 ao 12. Vou parar aqui. A leitura está aqui. Enquanto você encontra, eu vou fazer a leitura, tá bom? Em Miqueias, capítulo 3. Miqueias, capítulo 3. No versículo 4 diz: Um dia clamarão ao Senhor, mas ele não lhes responderá. Naquela tempo ele se esconderá deles o rosto por causa do mal que eles têm feito. Assim diz o Senhor aos profetas que fazem o meu povo desviar-se. Quando lhes dão ao que mastigar, proclamam paz, mas proclamam guerra santa contra quem não lhes enche a boca. Versículo 9, capítulo 3, versículo 9. Ouça isto, vocês que são chefes da descendência de Jacó, governantes da nação de Israel, que detestam a justiça e pervertem tudo que é justo, que constroem Sião com derramamento de sangue e Jerusalém com impiedade. Seus líderes julgam a troco de suborno, seus sacerdotes ensinam por lucro e seus profetas adivinham em troca de prata. E ainda se apoiam no Senhor dizendo: o Senhor está no meio de nós, nenhuma desgraça nos vai acontecer. Por isso, por causa de vocês, Sião será arada como um campo, Jerusalém se tornará um monte de entulho, e a colina do templo um matagal. O Senhor, ele fará descer um futuro negro aos falsos profetas e que conduzem o povo à perdição, visando lucro e se pervertendo no pecado. Infelizmente, existem pessoas que cobram e cobram das suas ovelhas. Pastores, padres, diversos líderes religiosos que cobram pela pregação da palavra, como se fosse uma obrigação. Olha, dar dízimos e ofertas na casa do Senhor, isso é um ato de amor, é um ato de você entender que tudo aquilo que Deus fez na sua vida, que lhe tirou
do lamaçal do pecado. Ele conduziu a vida eterna a você e a sua casa, de bom grado, de gratidão. Então você devolve para Deus uma oferta, porque é dele, a prata. Deus é Oferta dono de da prata e do gratidão. ouro. É oferta de gratidão, isso. Não é nosso. Sabe, quando eu morrer, eu não vou levar essa câmera, eu não vou levar esse computador, eu não vou levar esse celular, eu não vou levar nem esse livro aqui, essa Bíblia, eu não vou levar. Vai ficar para alguém. Vai ficar para alguém. Para os meus filhos, vai ficar para alguém. A gente não leva nada. Como eu mencionei ontem, ontem mesmo eu vi antes de ontem eu vi um podcast de uma grande pessoa do meio digital que faturou no mês passado 104 milhões de reais na venda do seu curso. Mas é uma pessoa que, ele mesmo falando, ele se sente só, ele vive só, ele se perde nos seus pensamentos. É uma pessoa que, com certeza, ali vive em depressão, angústia, anseios, mas está com a conta entupida de dinheiro. Do que adianta? Do que adianta? Vive viajando para cima e para baixo, para todos os lugares do mundo, procurando se encher com coisas que não vão encher o espírito dele, a alma dele, não vão. E detalhe, os pais dele são religiosos, estão dentro da igreja, e ele desviado. É importante você dizimar e ofertar? Sim, é. É importante, é um dever cristão, isso. Devolver para Deus. Mas Deus, ele não está interessado no seu dinheiro. Deus, ele não está interessado no seu dinheiro. Ele está interessado em você, no seu coração, que você não se perca. Então há uma séria condenação para esse tipo de pessoa, que nem se salva e nem deixa aqueles que querem se salvar serem salvos. Há um grande problema. Bom, o fato é que essas pessoas, elas apontaram para o futuro, para um tempo vindouro de completa paz. Eu falo essas pessoas, os profetas, que também apontaram para isso. Não apenas para Israel, sabe? Mas também para todo mundo, todos aqueles que confessam a Cristo, que se reconciliam com o seu Salvador. Existe uma promessa para isso. Então, ao passo que nós acabamos de ver sérios problemas para aqueles que visam lucro, para aqueles que conduzem de forma errada o povo de Deus, existem promessas para aqueles que se mantêm de pé, para aqueles que olham para Deus como o Senhor e seu Salvador. Portanto, vamos olhar agora para essa visão e entender como que Deus ele restabeleceu essa aliança trazendo paz, shalom para nós. Bom, primeiro, vamos para Isaías, vamos voltar para o livro de Isaías, no capítulo 11, do verso 1 ao verso 9. Isaías 11, do verso 1 ao verso 9, nós começamos a entender como que Deus ele faz a correção desse mau percurso escolhido por nós. Existe uma rota, Deus plantou uma semente para nos trazer um fruto de vida, nós não quisemos ela, resolvemos plantar a nossa. Nessa semente brota uma árvore, essa árvore dá frutos horríveis, terríveis. E Deus, com a sua misericórdia, ainda assim, com a sua misericórdia, ele nos traz essa grandiosa possibilidade de encontrarmos paz, de termos paz, que é o seu príncipe, o príncipe da paz.
Então, quem encontrou Isaías, capítulo 11, do verso 1 ao 9, pode ler. Que será como um ramo que brota de um toco, como um broto que surge das raízes. O Espírito do Senhor estará sobre ele, ele dará sabedoria, conhecimento, capacidade e poder. Ele temerá o Senhor, conhecerá a sua vontade e terá prazer em obedecer-lhe. Ele não julgará pela aparência, nem decidirá somente por ouvir dizer, mas com justiça julgará os necessitados e defenderá os direitos dos pobres. As suas palavras serão como uma vara para castigar o país. E com o seu sopro ele matará os maus. Com justiça e com honestidade ele governará o seu povo. Lobos e ovelhas viverão em paz. Leopardos e cabritos descansarão juntos. Bezerros e leões comerão uns com os outros, e crianças pequenas os guiarão. Vacas e ursos pastarão juntos, e seus filhotes descansarão no mesmo lugar. Os leões comerão capim, como os bois. Criancinhas brincarão perto de cobras e não serão picadas, mesmo que enfiem a mão nas suas covas. Então, em Sião, o monte sagrado, não acontecerá nada de mal ou perigoso, pois a terra ficará cheia do conhecimento da glória do Senhor, assim como as águas enchem o mar. Glória a Glória a Deus. Deus. Glória a Deus. Que grandiosa promessa. Um Amém. ramo surgindo de um tronco. Versículo 1. Um ramo surgirá do tronco de Jessé, e das suas raízes brotará um renovo. Esse tronco aqui ele está relacionado à árvore do pecado que foi cortada, aonde brotará a esperança da paz com Deus. Esse ramo brota de um lugar que ninguém pensava que haveria vida. Imagina uma árvore seca no meio do deserto, assim, uma árvore completamente seca pelo sol, talada, rachada bem no meio, toda cinza, sem nenhuma folha, a árvore morta, morta. Dessa árvore brota um galho, um ramo, uma ramificação, brota. E dali a vida. Assim é o que acontece com aquele que está em pecado, a partir do momento que se arrepende. Assim acontece com uma população que se ajoelha perante o Senhor, pede perdão aos seus pecados e se arrepende. Assim acontece com um país, com uma população, com uma nação que se arrepende. Deus faz brotar bons frutos no deserto, onde todos veem que claramente não há a menor possibilidade de haver nada. De onde há morte, Deus traz a vida. E a promessa vai muito além disso.
Ele fala aqui que nós teremos paz com toda a criação. Toda a criação, homens, mulheres, crianças, pessoas de nacionalidades diferentes, pobres, ricos, todos, todos, todos. Não haverá morte, não haverá mais doença, não haverá mais pranto, nem ranger de dentes. Eis que tudo faço novo. Quando que isso acontece? Quando que isso vai acontecer? Ora, Zacarias, no capítulo 9, versículo 9 ao 10, diz assim, ó, Zacarias: Alegre-se muito, cidade de Sião, exulte Jerusalém, eis que o seu rei vem a você, justo e vitorioso, humilde e montado num jumento, um jumentinho, cria de jumenta. Ele destruirá os carros de guerra de Efraim e os cavalos de Jerusalém. Os arcos de batalha serão quebrados. Ele proclamará a paz às nações e dominará em um mar, de um mar a outro, e do Eufrates até os confins da terra. Zacarias 9, do 9 ao 10. Quem é esse príncipe da paz? Quem é essa pessoa que vem montada no jumentinho e nos proclamará a paz a todos? Essa profecia apontando para Jesus Cristo. Somente Deus pode estabelecer a paz. Somente Deus. Isaías fala isso. Isaías 45, verso 7. Isaías 45, verso 7 diz: Eu formo a luz e crio as trevas, promovo a paz e causo a desgraça. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Deus, ele faz tudo, ele permite tudo. Ele promove a paz. E esse dom virá por meio da obra do Messias, príncipe da paz. Você está no livro de Isaías? Volta um pouquinho. Isaías 9, do versículo 6 ao versículo 7. 6 e 7. Que diz, Isaías 9, 6 e 7. Porque um menino nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. E ele será chamado maravilhoso, conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno, príncipe da paz. Ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, estabelecido e mantido com justiça e retidão, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Isaías 9, versículo 6 e versículo 7. Príncipe da paz. Quem é esse príncipe da paz? Portanto, a paz seja talvez a característica mais básica do futuro reino de Deus, onde nós vamos morar. Uma época em que o próprio Senhor virá reparar tudo que está errado com o mundo, fruto de nossas escolhas. Quando os anjos contam os pastores sobre o nascimento de Cristo, eles o chamam pelo nome que finalmente trará a paz na terra. Vamos ver um pouco sobre isso? Lucas 14, Lucas 2, verso 14. Lucas 2, verso 14. Abra sua Bíblia. Acompanha, Evangelho de Lucas,
capítulo 2, verso 14, que diz: Glória a Deus nas alturas e a paz na terra aos homens, aos quais ele concede o seu favor. Esse louvor aqui é uma canção. Esse louvor aqui, ele nos mostra a forma mais correta de responder ao testemunho do poder de Deus. É louvando a Deus. Essa é a forma mais correta de correspondermos a esse poder. Jesus é o príncipe da paz que estabelecerá o reino de paz de Deus que os profetas tanto predisseram e que nós tanto vimos aí. Esse é o príncipe da paz. Agora, abra sua Bíblia em Romanos capítulo 14, versículo 17. Estou fazendo vocês folhearem a Bíblia, né? Muito, hoje. Quem encontrou, lê. Romanos 14, versículo 17. Eu vou ler. Bom dia, Pai do Senhor. Pai do Senhor. Versículo 17. Diz assim, ó. Pois o reino de Deus não é uma questão de comida ou de bebida, mas de viver corretamente em paz e com a alegria que o Espírito Santo dá. Amém. Amém, amém. É um estilo de vida. Isso se refere à condição de justiça que temos perante Deus, ou ao seu comportamento, que se enquadra no padrão de Deus. Não tem como jorrar duas águas diferentes da mesma fonte. Você conhece a Deus? Aceitou como Senhor e seu Salvador? Antes você falava palavrão, agora você já não fala mais. Você tem que mudar esse comportamento. Não é mágica, é uma decisão sua de mudar. Antes, se você tinha filmes pornográficos em casa, agora você não tem mais. Antes, se você usava roupa curta, agora você não vai usar mais roupa curta. É um padrão. Não é por comer ou por beber. É uma questão de justiça. E quem é esse nosso Deus? Vamos lá. 1 Coríntios 14, 33. Pois Deus não quer que nós vivamos em desordem, e sim em paz, como em todas as igrejas do povo de Deus. Paz, esse é o nosso Deus. Amém. Nosso Deus não é um Deus de desordem. Deus não é um Deus de desordem. Deus é um Deus de paz. Imagina você entrar numa casa e encontrar a casa toda bagunçada, toalha no chão, é, sapato e chinelo espalhado no meio da casa, louça suja em cima da pia, tudo desarrumado. Aí você não consegue arrumar a sua casa, você quer arrumar a casa dos outros. O seu guarda-roupa, tá, as roupas não são dobradas. Se pega que a roupa, do jeito que lava, faz uma trouxa, coloca dentro de uma trouxa na rede, dá um nó aqui e guarda. Essa vida de bagunça, isso é uma vida de bagunça. Deus não é um Deus de desordem. Deus é um Deus de organização, de paz. Como que você abre o seu guarda-roupa e vê tudo desorganizado e sente paz nisso? Não dá. Como que você entra na sua casa e está tudo bagunçado? Você sente paz? Não sente, não dá. A mesma coisa dentro de nós. Como que você quer que o Espírito Santo more em você se as suas atitudes estão todas desorganizadas? Você fala palavrão, é um cavalo batizado, distrata a esposa, distrata o marido,
só quer falar, só fala gritando, na hora de discutir não tem domínio próprio. Tá tudo errado isso aí. Não só nas suas atitudes, mas na sua vida. Nosso Deus, ele é um Deus de paz, de ordem, com todos, com todos. Não é só consigo mesmo, é com todos. O Evangelho de Jesus é um evangelho de paz. Isso é bem claro quando nós lemos Efésios. Abre aí de novo. Efésios 6, versículo 15. Olha o que está escrito em Efésios 6, 15. E tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Estar pronto para a batalha ao receber o evangelho com o seu foco na paz, no sentido vertical com Deus. Por que vertical? Porque Deus em cima e nós aqui. Então, no sentido vertical, conectados com Deus. Mas também no sentido horizontal, com as outras pessoas que vivem aqui na Terra conosco. Ó. Está pronto para estabelecer. Pronto, está com prontidão no Evangelho. As boas novas de Cristo. E isso é com quem? É só com meu irmão na fé? É só com quem está indo na igreja congregar? É só com eles? Atos 10:36. Atos 10:36. Eita, glória. Hoje eu estou fazendo vocês abrirem a Bíblia de vocês aí muito, né? Atos 10, capítulo 10, verso 36 diz: Vocês conhecem a mensagem enviada por Deus ao povo de Israel, que fala das boas novas de paz por meio de Jesus Cristo, Senhor de todos. Israel, primeiro para Israel e depois para todos, porque o nosso Senhor é o Senhor de todos. Judeus, gregos, gentios, de todos. O evangelho é para ser pregado para todos, sem acepção de pessoas. Para todos. Paulo, ele enfatiza isso. Onde? Efésios, capítulo 2, versículo 17. O que Paulo fala aqui? Efésios 2:17. Ele veio e anunciou a paz a vocês que estavam longe e paz aos que estavam perto. Quem que estava longe, quem que estava perto? Os gentios e os judeus. Os judeus que já tinham a promessa, povo escolhido pelo próprio Deus, e os gentios, pessoas eu como você que não somos judeus. Para todos. Ele anunciou a paz para todos. O nosso Deus é um Deus de paz, é um Deus de Shalom. Ele estabelece a paz, porque ele é o príncipe da paz. É esse o nosso Deus. É esse o Deus a quem nós servimos. Amém? Amém. Bom, eu vou fazer uma oração. Em seguida, vocês puderem me acompanhar nessa oração, eu vou abrir o microfone para que a gente possa fazer comentários, tá bom? Bondoso Deus, amado Pai, graças te damos, Senhor, por mais esse dia, por te conhecer mais intimamente, Jesus. Agora nós entendemos porque tu és o príncipe da paz, aquele que estabeleceu a paz entre nós e Deus através do teu sacrifício. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor, porque absolutamente nada que nós pudéssemos fazer nos traria a paz. Mas nós te louvamos e te agradecemos, Santo Deus, por essa paz que excede todo o entendimento. Obrigado, Pai. Cuida de nós nesse dia, livrando-nos do homem mau, do laço do passarinheiro, no nosso ir e no nosso voltar.
até a volta do teu Filho Jesus. Até a volta do teu Filho Jesus. Nos guarda, nos protege e ilumina, nos dando a paz no dia de hoje, nessa semana que se inicia. É o que nós já te louvamos e te agradecemos. Em nome do teu Filho Jesus. Amém. Amém. Amém? Amém.